Beleza, pessoal, tô gravando agora, tá? Vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Ninguém perguntou nada, então tá tranquilo. Acho que todo mundo já entendeu, né? No curso anterior, pessoal, que na verdade é um curso só, mas com dois módulos, né? Na realidade, a gente pode no futuro fazer um terceiro módulo que seria de aprendizado não supervisionado, né? Esse módulo aqui que eu chamo de modelos preditivos seria de aprendizado supervisionado, né? E o outro módulo poderia ser de aprendizado não supervisionado. Eu só não acho que dá para esse ano. Não posso garantir vocês. Seria um terceiro módulo. Mas esse curso aqui, pessoal, vocês precisam fazer as atividades, né? São 16 atividades. No de modelos preditivos vai seguir a mesma linha. Não vai chegar a 16 atividades não, porque como é um modelo por semana, talvez até tenha menos atividades. Mas vão ter o projeto. O projeto tá aqui, ó. É porque eu já tinha colocado no primeiro. Esse aqui, ó. Tá? Um modelo para vocês. Eu vou até baixar ele aqui. Para ficar maior. Certo? Eu vou colocar esse. Vocês estão conseguindo ouvir o professor? Oi, Eu não oi. tô conseguindo aqui. Tá me ouvindo não? Vocês estão me ouvindo? Oi? Opa, eu tô ouvindo tranquilamente. Ah, professor. tá. Porque tá pelo celular. Ah, eu acho que é o problema aqui, peraí. Aí, ó. Vou pegar esse material aqui. Vou colocar ele aqui. Desculpa, professor, que eu troquei de fone e não estava configurado aqui. Tranquilo. Tô ouvindo agora já. Vou chamar ele aqui de projeto. Descrição. E template do projeto de curso. Modelo. Aí eu vou jogar esse mesmo, acho que eu consigo. Meu drive, eu acho que eu consigo pegar aqui no Classroom. Curso de aprendizagem. Acho que é isso. Práticas, modelos. Pronto, é o mesmo. Pronto. Ele tá aí, beleza? Se você abrir. Oi? Você vai ter uma ideia do que você vai fazer, entendimento do negócio, entendimento dos dados, o que você vai fazer para cada conjunto de dados que você pegar. Aqui é uma ideia, né? Lembrando que você estudou muito mais do que isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, normalize, é uma lembrança, né? Divida. Na hora que você dividir em treinamento e teste, o treinamento você pode fazer uma validação cruzada dentro desses 70%, né? Se você conseguir repetir esse processo aqui várias vezes para lhe dar uma garantia, aí é mais uma questão estatística, né? Como o curso não tem a parte estatística, eu não vou cobrar. Mas o ideal era que esse mesmo processo aqui de divisão de treino e teste fosse repetido 30 vezes pelo menos, né? Você pega treinamento, 70% e 30% do teste. Aí você faz, é como se você fizesse 30 configurações diferentes de treinamento e teste, né? Então aí você fazia uma validação cruzada na primeira interação de 70%, na segunda, na terceira, na quarta, depois tiraria a média dessas médias, né, dos erros. E aí você escolheria o melhor modelo, por exemplo, no treinamento. E aí depois eu ia testar nos 30% do teste. Isso, eu vou desenhar para ficar mais fácil. Eu vou comprar um tablet para mim ainda, porque fica meio mais fácil. Deixa eu desenhar o que eu estou explicando a vocês aqui. Eita.
Esse Windows dá bugado, esse meu Windows. Ó. Preste atenção. Vocês têm um conjunto aqui de dados, certo? Aí você vai... Tá dizendo o que ali? Tá dizendo que 70% dos dados e 30% dos dados. Você vai botar aqui 70. Não é isso? E aqui 30. Isso aqui é o quê? Treino. Isso aqui, teste. Beleza. Se você fizer isso uma vez, eu vou treinar agora meu modelo. Eu esqueço isso aqui. Cadê o... Isso aqui eu esqueço. Isso aqui eu esqueço. Isso aqui eu faço o que eu quiser. Isso aqui eu crio campo, atributo, eu tiro, eu boto, eu faço o que eu quiser aqui. Eu valido, uso validação cruzada aqui dentro com esse 70%. Então eu pego um modelo aí de KNN, treino, pego esse 70% aqui. Vamos dizer que tenha 700. Eu já expliquei isso, né? Vamos dizer que tenha 700 exemplos. Aí eu vou aplicar uma validação cruzada aqui com kfold igual a 10. Kfold, isso não é K de K do algoritmo não. Ou seja, eu vou dividir isso aqui em 10. Partes iguais. Ele vai treinar com 9. E eu chamo validar. Eu não chamo testar não para não confundir com esse. E valido com 10ª parte. Depois ele treina com as outras 9, incluindo esse que foi testado, mas deixando um de fora. E valida. E assim ele vai fazendo. Isso é a validação cruzada. Um kfold igual a 10. Aí eu faço isso para cá igual a 3. Usando distância euclidiana. Usando o peso ponderado. Sei lá. Configurei meu K lá. Deu um resultado. Uma acurácia. Um recall. Que seja. Uma precisão. O que seja. Né? Deu lá um resultado. Eu vou agora testar com K igual a 5. Eu repito a mesma coisa com o mesmo conjunto de dados. E assim eu vou tendo. Beleza. Isso funciona, é isso que eu quero. Só precisa disso para esse projeto. O que acontece? Eu vou encontrar aqui o melhor resultado para o algoritmo K-nearest neighbor. KNN. Então eu treinei o KNN para esse conjunto de dados. Eu agora vou pegar esse modelo que foi o melhor resultado. Sei lá, kfold igual a 5 ou a 7. O modelo que foi utilizado lá. Vou treinar novamente ele. Agora eu não vou treinar com 90% desses 70%, né? Porque é isso que a validação cruzada faz. Se eu botar um kfold igual a 10, ele vai treinar com 9 partes e validar na 10ª. Ou seja, ele vai treinar com 90% desses 70% aí do conjunto de dados. E vai validar com outro 10%. E vai fazer isso 10 vezes, de forma que em cada momento desse, né? Em cada, posso dizer, fold, né? da validação cruzada, ele vai usar um conjunto de treinamento diferente e vai validar com um conjunto de validação diferente. Beleza? Só um momento, peraí, se eu não ver. Tava tocando o telefone aqui. Tranquilo. Só um momento, pessoal. Tá tocando, eu vou ter que mandar uma mensagem aqui se tocar de novo. Tá assim. Cadê o Meet? Certo? Então, deixa eu voltar o raciocínio aqui. Kfold 10, beleza. O que é que acontece? Eu vou ter o melhor K aqui pra mim.
eu vou ter o melhor K. Ok. K fold, 3, 5, o que seja. Quando eu encontro o melhor K na minha validação cruzada, eu vou treinar novamente. Essa é a estratégia. Quem está nessa aula agora está pegando o principal, né? Eu vou treinar novamente agora com os 70%. Perceba que em nenhum momento da validação cruzada eu treinei com os 700. Eu treinava com 90% dos 700. Concorda? Isso é a revisão do primeiro módulo. Mas uma vez que eu encontrei o meu melhor modelo, seja de KNN, de regressão logística, do que seja de regressão linear, KNN também pode ser utilizado para problemas de regressão, né? Problemas de valores contínuos, onde o atributo independente, né? A variável independente é contínua. Então, eu peguei os 70% aqui e treino todo ele agora. Agora eu uso os 700 com esse que eu escolhi. Com essa configuração de hiperparâmetros que eu escolhi. E aí, uma vez treinado, aí eu tenho um modelo. Porque o algoritmo simplesmente pré-configurado com hiperparâmetros, ele não é um modelo ainda. Ele só é um modelo uma vez que ele aprende com os dados que ele tem. Aí eu testo essa galera aqui. Com esses 30%. Aí eu vou ter uma real... digamos assim, uma real visualização deste algoritmo nesse conjunto de dados. Mas o que é que acontece quando eu faço isso? Acontece o seguinte, pode, por alguma questão de destino, de sorte ou de azar, os 30% que ficaram aqui para o teste serem dados que, por coincidência, foram melhores para o KNN. Para um certo KNN e deu um resultado bom. Ou, aqui, nesse resultado dos 70%, os dados que ficaram aqui foram, digamos assim, satisfatórios para algum algoritmo específico. Então, quando eu faço isso só uma vez, eu corro esse risco. Por mais que seja aleatório, eu corro esse risco, a não ser que essa base seja muito grande. Para evitar esse risco, o que é que normalmente a gente faz, quando a gente principalmente está fazendo um estudo acadêmico? Se for o caso de alguns aqui. Esse processo todinho que eu fiz, eu repito ele 30 vezes, pelo menos. Como é que eu faço? Eu pego um conjunto de 70% e um de 30%. Aí eu chamo isso, vamos dizer, interação geral 1. E G1 é quem? É um conjunto de 70% e um de 30%. Aí eu pego o conjunto de dados de novo, a base todinha aqui de novo. Pego outro de 70% e outro de 30%. É o IG2. Depois IG3. E eu faço isso 30 vezes. Concorda que é muito provável que cada IG desse, cada interação geral dessa, vai ter um conjunto de treinamento diferente. E consequentemente, um conjunto de teste diferente. Né? E aí, o que é que eu faço? Eu digo, bem, aí, então eu vou validar, fazer uma validação cruzada na primeira IG1, aí tem uma média de erro para IG1. Aí faço para, não olhe para o teste ainda não, aí faço para IG2, tem outro. Eu vou ter 30 médias de erros, ou seja, eu vou ter uma média de médias, vou ter um desvio padrão desses 30. Beleza? Que é uma média de erros e desvio padrão para esses camaradazinhos aqui que estavam aqui. Eu gosto de rabiscar assim mesmo, que aí só vai entender quem está prestando muita atenção. Beleza? Pronto. Feito isso, eu vou ter um melhor modelo baseado nessa média desses 30. Melhor configuração de hiperparâmetros para o algoritmo A, B, C, D, E, F, quem seja, G. Então, aí o que é que eu vou fazer? Então, agora eu vou para testar. Então, eu pego essa pré-configuração que eu encontrei, né? Eu quero K igual a 7, quero distância euclidiana e quero peso nas distâncias. Pronto. Mas basicamente foi isso. Eu pego essa galera, treino com esses 70% aqui de IG1 e testo essa galera, esse modelo 1. O modelo 1, ele é um algoritmo com essa pré-configuração, mas nesse 70% de IG1. E testo no teste de IG1 também. Certo?
Aí eu tenho primeira média de erro, né? Porque aqui eu vou ter um conjunto grande de dados para IG1, nos testes de IG1. Aí eu pego agora quem? O meu algoritmo novamente, que eu já o mesmo que eu escolhi para a primeira interação geral 1. Treino com todos os dados de treinamento da interação geral 2. Testo no teste da interação geral 2. Cuidado, porque senão vai dar zebra, né? Se você treina com a galera aqui, onde e teste na de IG3, por exemplo, treino em G2 e teste na de G1, dá zebra. Porque vai ter, muito provável que no teste de G1 tenha elementos, exemplos, né, objetos que estão no treinamento de G2, por exemplo. Isso é muito provável, né, que eles não vão ser iguais. E aí eu faço isso no teste de G2 e saio fazendo isso 30 vezes. E eu vou ter 30 erros, 30 média de erros. Tiro para testes e faço o meu resultado final de teste. Esse é mais seguro. Esse é mais seguro, porque você vai dizer, não foi uma interação só, foram 30 vezes. Então, se um conjunto de teste desse foi satisfatório para um algoritmo A, o segundo não vai ser também. O terceiro, o quarto, o quinto, os 30 foram satisfatórios. Quer dizer que o algoritmo A ganhou porque os 30 conjuntos de testes foram exemplos que eram mais fáceis do modelo prever. Aí não, né? Aí estatisticamente a gente sabe que não é bem isso. Bem, isso foi revisão, tá, gente, do módulo 1. Porque isso vocês vão precisar fazer no projeto, mas não obrigue a fazer essas interações 30, porque isso é mais uma questão de estatística, né? Mas é bom que vocês saibam. Aqui eu só basta você fazer uma vez. Então é isso que você vai fazer aqui, ó. Divisão, treinamento e teste. Né? Transformar notas 0 em 10 e presença 0 em 1. Isso aqui é a normalização. Modelagem, escolher os algoritmos. Né? Porque eu não vou testar. A gente vai ver a quantidade de modelos que der para ver aqui. Hoje a gente vai estudar a regressão logística. Eu estou falando bastante aqui, porque eu de regressão logística, muita coisa repete da regressão linear e eu não vou repetir, né, o assunto. Então, vai ser mais rápido a aula de logística, mas aí eu estou aproveitando para falar do projeto. Então, tem alguns modelos de dados que você pode justificar, por exemplo, não vou usar KNN. Porque eu tenho um conjunto muito grande, sei lá. Eu estudei o KNN e sei que para esse conjunto de dados, provavelmente ele não vai ser muito bom. Então eu não vou testar todos os algoritmos, né? O projeto não é para o dia 31 de agosto, não, tá? Porque era antes. Mas agora, como o projeto ficou para o módulo 2, vai para o final do módulo 2, que vai ser lá para outubro, né? O curso a gente termina no final de setembro, mas aí eu deixo o projeto aí até outubro. Entendido? Então assim, você vai aprender outros algoritmos. A gente vai aprender árvore de decisão, muito provavelmente árvore também de regressão. Aí a gente não vai ver modelos mais complexos nesse curso, provavelmente, como redes neurais, acredito também que não vamos ver Support Vector Machine, nem Support Vector Regression, os algoritmos de vetores de suporte, mas a gente pode ver árvore de decisão, árvore de regressão, algoritmos bayesianos, né? Já é um conjunto de algoritmos, né, suficientes para vocês fazerem aí o projeto. Né? Então a gente já vai para o terceiro hoje, né? Segundo de classificação, já vimos 2 de regressão, vamos ver mais um de classificação, que é a árvore de decisão, a árvore de regressão, que é bem parecido o estilo, né? Vamos ficar 3 e 3 aí, uma rede bayesiana, por exemplo, como funciona o Naive Bayes, é um de classificação também. Então vai ser mais um de classificação que vocês podem escolher. E se for o caso, a gente pode ver também uma regressão polinomial, né, para que vocês compreendam que alguns trabalhos, né, alguns problemas não são resolvíveis como problemas lineares, linearmente resolvíveis.
solucionado, né? Então, aí, se der tempo, a gente no final pode até estudar um modelo composto, né? E até mesmo, eu posso falar de usar esses modelos, né, se der tempo, de forma composta, né? Como, por exemplo, e se eu quiser usar, professor, você pode inclusive fazer isso. Eu vou usar o KNN, uma regressão logística e uma árvore de decisão para classificar. Como assim? Vou usar os três e vou classificar de acordo com a votação deles. Pode. Você pode implementar isso. E aí fica esse critério de vocês. E dizer, professor, foi melhor eu usar os três, né? Faz uma votação, né? Por exemplo, a árvore de decisão diz que o melhor, vamos dizer, que aquele cara não iria pagar uma conta. Então não vai pagar. Aí o KNN diz, vai pagar. Aí o Navy, aí a regressão logística diz, não vai pagar. Aí a sua decisão é, não vai pagar. Pode ser simplesmente isso. Como pode ser por a probabilidade. Porque como vocês sabem, esses modelos, eles podem prever, como a gente vai ver principalmente hoje, uma probabilidade de algo acontecer. O modelo de regressão logística, já adiantando, ele dá a probabilidade daquele exemplo ser da classe que você está pesquisando, né? 70%, 75%. Se eu quiser transformar aquilo num problema de classificação, eu transformo. Eu vou dizer, já que é 75%, o meu algoritmo decide que ele não vai pagar. Se alguém não estiver entendendo o que eu estou dizendo aqui, perdão. Aí a sua avaliação, a sua interpretação, né? Então você está vendo aqui como documentar uma conclusão que para cada item desse aqui você escreve aí 2, 3 parágrafos no máximo, né? Agora é claro, às vezes uma preparação aqui você vai precisar muito mais falar de tabelas, você já pode ir fazendo seu projeto, você não precisa esperar eu dar as aulas de tudo, você já pode ir fazendo, desenhando negócios, né? Quando chegar lá na frente você já está testando, por exemplo, com KNN, testando com regressão logística, a gente vai ver hoje. Beleza? Eu tenho aqui, não sei se vale a pena porque é muito grande, um artigo meu, né, que eu estou submetendo inclusive, e esse artigo foi baseado no estudo que eu fiz. Só que o estudo é muito grande, né, gente? Tem mais de 30 páginas. Não sei se vale a pena eu compartilhar com vocês, porque vai ser muito grande, vai estar catando ali dentro o exemplo. Mas se vocês não conseguirem fazer com esse exemplo aqui, eu tento resumir o estudo e boto aqui. Tento resumir não, né? Eu vejo se o chat consegue fazer isso. E peço para ele resumir esse estudo ou pelo menos resumir a parte textual, né? E os resultados eu coloco bruto lá. Tá? Então aí se vocês sentirem essa necessidade, eu adiciono esse estudo aqui. Porque é mais uma tarefa para eu fazer para vocês de imediato, né? Porque senão vocês vão ficar esperando para fazer o trabalho. Mas tem um tempinho aqui, eu adiciono isso para vocês. Esse aqui já é suficiente, tá? Mas bora lá. Conteúdo didático. Esse é o modelo preditivo, né? É a segunda apostila de vocês. Essa está atualizada, foi a que eu botei agora. Tá? Tem muita coisa aqui relacionada à regressão linear, tanto que a regressão logística fica um pouco menor. Mas nem tanto. Então eu vou abrir aqui essa. Que são os slides, né? Eu acho que está lá pelo 100.
é aqui. É regressão linear não, é porque eu copiei e colei regressão logística. Então, galera, ó, pode ver que a quantidade de slides é bem menor. O que é a regressão? Opa, bati no F12 aqui. A mesma coisa, né? Logística. Primeiro, é uma técnica que você vai resolver problemas de classificação, né? Então, basicamente a regressão logística é para resolver problema onde a variável dependente é binária, ou seja, ela assume dois valores, 0 ou 1, né? Dependendo, você pode representar dessa forma, sim ou não, sucesso e fracasso. Esse é o problema padrão da regressão logística, tá? É resolver problemas binários. E o objetivo é estimar a probabilidade de um evento desse ocorrer. Qual a probabilidade de ocorrer sucesso dado esse conjunto de dados? Né? Dado esse exemplo, qual a probabilidade de acontecer um sucesso? Então, por exemplo, eu quero saber se um cliente vai comprar ou não vai. Eu quero saber, baseado no diagnóstico, se um médico vai dizer se um paciente está doente ou saudável. Se um spam não é spam. É um problema de classificação binária, todo mundo já está aqui careca de entender isso aí, né? Aprovar ou negar um crédito e assim por diante. Então, qual era o problema que a gente teria com a regressão linear? Para, por exemplo, prever um número 0 e 1. A gente disse aqui, não, professor. O senhor disse que ela pode prever entre 0 e 1. A regressão linear não poderia mapear para 0 e 1, não. Mas só que uma regressão linear, você sabe que ela pode gerar valores fora desse intervalo, né? 0 e 1. E ela não vai interpretar o resultado como uma probabilidade de ocorrência, né? Além disso, a relação entre essas variáveis explicativas ou preditivas e a chance de sucesso também nem sempre é um problema linear. Então, de forma resumida, qual é a solução que a gente tem para isso? A gente tem uma função que a gente chama de função logística, ou sigmoide. Essa função ela vai exatamente mapear, deixa eu aumentando aqui, um número real para um valor entre 0 e 1. Ou seja, o resultado dessa função matemática vai ser sempre um valor entre 0 e 1. Então, por exemplo, não sei se o gráfico está legal, mas vou aumentar aqui. Oi. Desceu demais. O que é que você tem aqui? Aquele velho exemplo, né, onde eu tenho horas de estudo de um dos alunos e as notas que ele tiraram, né? Aqui eu tinha um problema de regressão linear, certo? E aí eu consigo traçar uma reta que vai modelar, né, ajustar para poder estimar esses alunos, não? Por exemplo, se um aluno aqui estudou 7 horas, ele vai tirar em torno de 8,5 por aqui, né? Aí, não é que ele vai tirar, né? É estimativa. Então, a questão de um problema de classificação é que eu tenho que, baseado nas horas de estudo, eu posso dizer que o aluno foi reprovado ou foi aprovado. Né? É isso que eu tenho. Quando eu pego a base de dados, ou o aluno foi reprovado, ou o aluno foi aprovado. Isso é um problema binário. Então, eu não tenho esse problema linear. Perceba que se eu tentasse traçar uma reta aqui,
entre esses dois, entre esse conjunto de pontos, eu iria perder, iria acontecer isso aqui, ó. Gerar valores, por exemplo, fora do intervalo 0 e 1. Eu não iria interpretar probabilidades como eu interpreto aqui. Ou seja, a chance de um sucesso acontecer nem sempre é linear. Tá? Então, nesse caso aqui, isso aqui é a função sigmoide. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Fica melhor. E aqui, o que é que ela vai me dar? Ela vai me dar a probabilidade, né, de um evento acontecer. Aqui ele fez um teste, probabilidade da nota ser acima de 8. Né? Foi abaixo de 8, reprovado. Foi acima de 8, aprovado. Né? Então é 0 ou 1. Então vamos lá. Vou passar um pouco aqui nesse conceito matemático, pessoal. Mas não é difícil, aqui está resumido, tá? Da seguinte forma. Veja. Considere esse modelo aqui que você já conhece. Certo? Eu vou fazer uma transformação desse modelo aqui para uma função sigmoide. Essa é a função sigmoide. O que é que ela está dizendo aqui? Qual é a probabilidade de y, que é a variável dependente, ser 1? Lembre que ela é 0 ou ela é 1. É 1 sobre se a função, tá? 1 mais e exponencial elevado a menos e, onde menos e é isso aqui, tá? Está transformando aqui um problema linear, né? Combinação linear dos preditores, que você já conhece, para um sigmoide, beleza? Então, com isso, eu vou ter a probabilidade do evento acontecer. Só eu calcular isso aqui. Eu vou ter o valor de beta 0, eu vou ter o valor de beta 1, que é o coeficiente, né? Que multiplica aqui o x1, eu vou ter o valor de beta p, dependendo da quantidade de variáveis. Né? X é o valor da variável, certo? Então, perceba que se você substituir isso aqui, ó, z, ele tendendo a menos infinito, a probabilidade vai ser 0. Z igual a 0, a probabilidade vai ser meio, né? Elevado a, que vai dar 0, vai dar 1 mais 1, 1 sobre 2, a probabilidade vai ser meio, e z tendendo ao infinito, a probabilidade vai ser 1. Certo? Então, quanto maior z, tende a probabilidade a 1. Se z for 0, é meio, e se z quanto menor, né, probabilidade tende a 0. Então, veja que o valor dessa probabilidade vai ficar aqui entre 0 e 1, certo? Então, o que é essa função logit, que é o logaritmo natural do p sobre 1 menos p? Quem sabe o que é isso aqui? Isso é a odds, né, que a gente chama da odds, né? Razão de chance. A regressão logística modela uma logit da probabilidade. Para cada beta representa a mudança no logit causada por um dado na variável. Isso aqui eu vou mostrar no material já, para que vocês entendam melhor a interpretação, como funciona. Tu não calculou essa P aqui no G? A probabilidade? Tá aqui ela. Vamos dizer que a probabilidade deu 80. 0,8. 80, 0,8, né? 80%. 1 menos 0,8, 0,20. Logaritmo natural de quanto? 0,8 dividido por 0,20. Vai dar esse valor aqui. Logit. 1,38. Certo? Nesse caso aqui, no exemplo, ele trouxe um exemplo que, por exemplo, como é que eu interpreto? Imagina aí que tu tem um BJ que é 0,2. Beta J, desculpa. É isso aqui, galera, ó. Beta 1, beta 2.
Lembra da regressão linear? Quando eu tinha assim, 2 vezes x1. Isso quer dizer o quê? Considerando as demais variáveis constantes, a cada unidade que eu aumento de x1, eu duplico a variável y. Não era isso? Interpretação na regressão linear. Como é que eu interpreto na regressão logística? Veja, se eu tenho lá um 0,2, isso aqui no beta-j, por exemplo, como é que eu interpreto isso? Eu vou pegar e vou colocar E elevado a 0,2. Tá? Não vou chegar aqui na matemática para isso, porque não é a necessidade de vocês. Tá bom? E elevado a 0,2 dá 1,22. Isso aqui é o coeficiente beta-j, beleza? É a interpretação. Então, por exemplo, deixa eu ver se ele aqui vai. Ah, já estava, né? 0, deixa eu ver. É isso aqui, né? Elevado, cadê? Deixa eu ver se eu consigo. 1,22. Beleza? 1,22. Isso quer dizer o quê? Que o aumento de uma unidade em xj, que é quem beta-j multiplica, aumenta as chances, multiplica, na verdade, as chances por 1,22. Ou seja, aumenta a odds em 22%. Aumenta isso aqui, que é a odds, em 22%. A razão de chance. Essa é a interpretação, certo? Não aumenta a probabilidade, P. Aumenta a razão de chance. Então, o que vocês precisam entender para a função logística, para aplicar a função logística, tentar abstrair o máximo a parte matemática, é que ela vai estimar uma probabilidade da ocorrência de sucesso, por exemplo, né? A probabilidade de uma classe ocorrer, baseado, por exemplo, numa função sigmoide. E a partir dessa probabilidade, eu consigo interpretar aqui. A partir dessa probabilidade, eu consigo... A partir dessa probabilidade, não, desculpa. A partir dessa probabilidade, eu consigo calcular a razão de chance, certo? De algo acontecer, desse sucesso acontecer. E, uma vez com a razão de chance, que é P menos 1 menos P, eu consigo interpretar para cada coeficiente das variáveis quanto aquela razão de chance aumenta ou diminui para cada unidade de uma variável específica. Certo? Aqui tem um exemplo, né? A probabilidade deu 0,75. Eu fiz com 0,80, não foi? Então a odds é 0,75 sobre 1 menos 0,75. Isso aqui é a razão de chance. Então a razão de chance é 3. Então a chance de sucesso é 3 vezes maior do que a de fracasso. Se você dividir 75 por 25, né, de cabeça, você sabe que dá 3. Beleza? Então essa é a interpretação que você vai precisar compreender. Agora que, dado esse modelo, essa interpretação, uma vez que o modelo existe, galera, você vai ter um beta-j, você vai ter um beta 1, um beta 2, um beta 3, você vai ter, de acordo com a quantidade de variáveis que você tem, né? E aí, a partir do valor de beta, você vai saber o quanto aquele beta influencia nessa razão de chance aqui, calculada, né? Por exemplo, aqui deu 3. Se o meu beta é 0,2, a minha
a minha variável, a cada unidade que minha variável aumenta, a minha razão de chance aumenta em 22%. Ou seja, esse 3 aqui vai aumentar em 22%. A cada unidade de x1 a mais, sei lá, a nota era 5, a nota foi 6. A nota agora é 6. Se a nota agora é 6, eu aumento a minha razão de chance em 22%. Né? Se minha razão de chance era 3 para 1, agora é 3,66 para 1. Faz os contas aqui que tu pode até chegar. Tu consegue chegar na probabilidade, né, que vai aumentar, né? Se a gente fizer um teste aqui, 3,66, né? Vai ser mais ou menos 80 vai dar 4, né? 75 vai dar 3. Então vai ser mais ou menos 78, né? 78 dividido por 0,22, ó. 78,5 dividido por 0, mais ou menos isso, né? Então a minha probabilidade iria para 78,5%. Né? Se eu aumento, por exemplo, isso aqui, por exemplo, é o coeficiente das horas de estudo. Né? Essa é a interpretação. A matriz de confusão vocês já conhecem. Mas só de revisão. Aqui na vertical, eu tenho o que eu previ. Aqui eu tenho um problema com 3 classes, né? 0, 1 e 2. E aí eu botei propósito porque ninguém perguntou, não sei se alguém perguntou no chat. Tiago, o problema é binário, mas eu posso ter um problema ternário, um problema com 3 classes? Bem, a regressão logística pode ser adaptada para isso, tá? E aí você, por exemplo, poderia dividir o problema em vários problemas binários. Né? Por exemplo, qual é a probabilidade de acontecer a classe 0? Né? Ser 0 ou não ser da classe 0? Eu tenho um problema binário. Agora eu faço qual é a probabilidade de ser 1 e não ser ou não ser da classe 1? Eu tenho um problema binário. Qual a probabilidade de ser da classe 2 ou não ser da classe 2? Eu tenho um problema binário. Tranquilo? Então eu vou pegar, por exemplo, a probabilidade de ser 0 e de não ser 0, de ser 1 e não ser 1, de ser 2 e não ser 2. Qual desses tem a maior probabilidade? A de ser 0 e... Por exemplo, de ser 0 e não ser 0, 57 a 43. De ser 1 e não ser 1, 52 a 48. De ser 2 e eu não ser 2, 55 a 45. Então é essa daqui, 57. Então eu classificaria como 0. Então aqui eu tenho, por exemplo, 5 elementos classificados como 0 e que de fato eram... Esse é o resultado de uma matriz, né? Confusão. Só revisando isso aqui, né? Da classe 0. Acertei 4 da classe 1, acertei 4 da classe 2. Esse 7 aqui significa o quê? Que 7 elementos eu classifiquei como da classe 0, mas na verdade ele era da classe 1. 4 eu classifiquei como da classe 0, mas na verdade ele era da classe 2. E assim por diante, né? 7 elementos eu classifiquei como da classe 1, mas era da classe 2. E assim por diante. 5 elementos que era da classe 5, da classe 2, mas na verdade ele era 0. E aí você pode usar todas as métricas que a gente já conhece. Acurácia, precisão, recall, F1 score, área sobre a curva ROC. Né? No material, eu trago mais informações que eu vou passar aqui para vocês, mais algumas suposições de regressão logística. Né? Igual a regressão linear, observações independentes, ou seja, eu não posso que uma observação seja dependente de outra observação. Elas sejam independentes. O aluno estudou 7 horas e tirou nota 8,5. O outro aluno estudou 8 horas e tirou nota 9. Existe relação entre esses dois alunos?
o segundo aluno estudou 8 horas, porque o primeiro estudou 7 horas e meia, por exemplo. Ah, como fulano estudou 7 horas e meia, eu vou estudar mais que ele. Aí não seriam independentes, né? Ou não é o caso. Eu coletei, cheguei, você estudou quantas horas? Estudei tanto, certo? Ninguém sabia de nada, é independente. Os exemplos. Existe uma relação linear entre os preditores e o logit. O logit é aquele logaritmo natural da razão, né? Esse número aqui é um número... Esse número aqui é um número real, né? A gente calculou aqui. 0,75 dividido por 1 menos 0,75. 3. Logaritmo natural de 3. 1,09. Então, eu vou ter um valor real aqui. O que é que ele está dizendo? Qual é a relação de um preditor com esse valor real? Eu posso mapear. É porque aqui eu não fiz isso. Aqui está uma regressão linear normal. Mas eu posso mapear todas as probabilidades. Lembra, galera, de uma coisa. Só um detalhe que eu não falei. A regressão logística é um problema de estatística. É um modelo estatístico, tá? Que já existe muito antes de existir aí os conceitos iniciais de aprendizado de máquina. A questão é que aqui eu estou explicando ela da forma tradicional. Como é que era feita na forma estatística tradicional? Um modelo de dados que ele treina, ele aprende com aquele conjunto de dados. Mas ele não aprende no conjunto como a gente pensa aqui, treino, teste, não tem isso aqui não. No modelo estatístico não. Tudo isso que eu estou falando aqui é porque é importante que vocês saibam. Isso aqui, ó. Essa relação linear, eu pego lá o conjunto de dados, pego lá todos os preditores, aí pego um preditor, horas de estudo, por exemplo, e calculo a probabilidade, baseado na hora de estudo, né, a probabilidade de um aluno de ser aprovado. Baseado só em uma variável, horas de estudo. Qual a probabilidade dele ser aprovado? Só é chegar aqui, né? Ó. Qual a probabilidade dele ser aprovado? É isso aqui. 1 menos E. Vamos dizer que beta 0 mais beta 1 x1. Pronto. Beta 1 é 0,2. x1 é 7,5. A quantidade de horas que ele estudou. E beta 0 é um valor lá que foi calculado. Regressão calculou normal. O modelo aprendeu lá e calculou isso aí. Aí agora eu vou para... Tá bom, para cada elemento... É como se no modelo estatístico, galera, ele treinasse e validasse com a base de treino. No aprendizado de máquina, o que é que a gente diz disso? A gente diz que isso é um risco porque pode deixar o modelo superestimado. A gente já estudou isso. É assim? E lá na estatística, o que é que a galera fazia? Ó, para que isso não aconteça, preste atenção numa sequência de coisas. Aqui, a princípio, é como se a gente estivesse treinando e validando com o conjunto de treinamento. Então, ele vai lá e diz assim, bem, a probabilidade de o cara que tirou 7,5, o cara que tirou 7 horas e meia, passar, deixa eu calcular aqui. Calculo Z, né? Eu já tenho minha função, eu já tenho beta 0, eu tenho beta 1 que é 0,2. Vamos dizer que beta 0 é 0,1. Beta 0 é 0,1, beta 1 é 0,2, x1 é 7,5. Eu calculo Z, eu jogo aqui, eu acho minha probabilidade. Então você vai ter o quê? Uma relação de 0,2, que é o beta 1. É isso que ele disse aqui, ó. Desculpa, entre os preditores. Você vai ter uma relação do 7,5, anota, com o logit, que é esse camarada aqui.
Eu não calculei a probabilidade no Shaper? Joga agora aqui, é só continha, né? Continha, faço continha, achei o logístico. Pronto, vai ter um mapeamento aí, para cada horas de estudo, um valor. Pronto. Isso é linear? Cadê? Essa relação é linear? Isso é importante saber. Supõe-se que é. Supõe-se que a gente tem ausência de multicolinearidade. Estudou isso também na regressão linear, né? Se eu tiver uma só variável, não tem problema. Mas se eu tiver várias variáveis... Eita! Eu tenho várias variáveis. Uma é horas de estudo e a outra vamos dizer que seja nível do aluno, de 1 a 10. Aí tem uma relação. Os alunos que estudam muito têm um nível alto. Aluno que estuda 7 horas e meia, estudou 7 horas e meia, nível 8. Aluno que estudou 8 horas, nível 8.4, 8.5. Ou seja, existe uma relação aí, uma correlação. Mas é óbvio, né? O aluno que estudou muitas horas de estudo é porque ele é considerado na escola como um aluno de nível 8, de nível 7. Aí existe uma relação entre essas duas variáveis preditoras, multicolinearidade forte. Isso tem que se analisar com testes que analisam isso aí. Classes bem definidas e não excessivamente desbalanceadas. É o problema do balanceamento que a gente já discutiu, né? Então, se você tiver um conjunto de dados onde 90% foi aprovado e 10% reprovado, não tende a ficar um modelo legal. Tiago, e aí? Aí entra o aprendizado de máquina. Aí entra aqueles desafios que a gente estudou em 3 aulas. Como é que eu resolvo o problema de desbalanceamento? Como é que eu resolvo o problema de multicolinearidade? Eu tiro uma das variáveis, eu tiro a variável que é menos importante para o modelo, porque eu fiz testes de seleção de variáveis, né, preditoras. É isso? O que é que eu faço? Eu faço o que eu desenhei agora aqui, ó, essa bagunça aqui. Validação cruzada. Se eu fizer treinei, validei e foi bom, é porque o modelo de regressão logística tende a ser bom no teste. Nem sempre. Inclusive, no meu último estudo que eu fiz, aconteceu isso. Né? Mas por quê? É um estudo temporal, é aquele problema lá do evasão de alunos. Né? O que é que eu tinha? Eu tenho as evasões de ano a ano. Então, na minha base, eu tinha até o ano 2023. No ano 2024 saiu após os meus estudos. Então, eu tinha até o ano 2023. Então, o que é que eu fazia? O que é que eu fiz, resumidamente? Eu treinei com os dados até 2022 e testei com o de 2023. Simplesmente isso. Tiago, e tu não dividiu treino e teste não? Não. Porque na prática, o que é que iria se acontecer? Quando chegasse em 2024, o que é que a escola, o que é que a coordenação dos cursos do Instituto iria fazer? Muito simples. Em 2024, ele ia pegar todo mundo até 2023, treinar e usar em 2024 para ver o resultado. Ele não ia treinar com dados de 2024, porque ele nem tinha ainda. 2025, treine com todo mundo até 2024 e veja o resultado de 2025. Não tem como eu treinar com dados de 2025, porque o aluno ainda nem evadiu ou evadiu. Não sei como, não tem como. Então, pela lógica, é como? É treinar no tempo. O corte na base de dados é feito no tempo. Nesse contexto. Beleza? Nesse contexto. Então, se nesse contexto é feito no tempo, eu vou cortar como se eu tivesse em 2023 e não conhecesse o que vem pela frente em 2023, treinando só até com 2022. E teste.
Aí você vai e treina com 2022. Aí você divide 70%. Aí você faz uma validação cruzada, né? Até 2022. Aí você tem um bom resultado. Com a regressão logística, por exemplo. Então quer dizer que ele não teve esse problema, esses problemas aí que eu citei. Teve um bom resultado. Aí eu agora, já que a regressão logística deu um bom resultado, eu vou treinar com todos os dados até 2022 para testar nos dados em 2023. Aí o resultado caiu. Por quê? Porque eu tenho um problema temporal aí. Ele deu um bom resultado porque ele aprendeu bem com aqueles dados. Eu dividi 70-30 até 2022, ele aprendeu bem. Por quê? Porque ele testou, ele validou, desculpa, em 2022, mas na hora do treinamento, lá na base de treinamento, tinha exemplos de 2022. Por isso que quando eu fui validar, e na validação tinha alguns exemplos de 2022, de cursos de 2022, que teve em 2022, por exemplo, mas que não teve em 2021 e antes, aí ele conseguiu identificar se o aluno invadiu ou não, teve um bom resultado. Mas só que na vida real, é por isso que no treinamento, na validação cruzada foi bom. Na vida real não é assim. Por quê? Porque 2023 teve cursos novos, talvez. E aí, velho, até 2022 nem tinha esse curso lá na base de dados. Ele nem sabe. Então ele vai errar mais. Qual é a solução? A solução é, bem, na hora que tu vai validar, valida da seguinte forma. Valida temporal também. Aí era um trabalhão. Por exemplo, tu começou em 2017. Tu treina em 2017, valida em 2018. Tu treina em 2017 e 2018, valida em 2019. E assim tu vai fazendo, como se fosse ano a ano. Tu treina e valida, tu treina e valida. Então tu vai ver qual foi o teu melhor modelo em 2017, validando em 18. Esse mesmo modelo validando em 19, esse mesmo modelo validando em 20, validando em 21, validando em 22. E aí tu vai ver se há uma melhoria, um crescimento. Qual foi o melhor modelo nesse percurso? Qual foi o melhor modelo nesse percurso? Deixa eu pegar aqui que tá. Está carregando. Aí o melhor modelo nesse percurso é que você vai testar em 2023. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo depende do contexto, né, galera? Então, assim, quando eu dividi em 70-30, se eu dividisse em 70-30, o resultado dava muito bom. Porque ele conseguia, os dados de validação eram parecidos com dados de treino. Mas quando você tem um lapso no tempo, você pode dizer que no ano seguinte, cursos novos, modelos novos de curso, sei lá, tipos de curso. E aí, por causa disso, o resultado cai. Então tem que ter cuidado, analisar seus problemas, tranquilo? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, de toda forma, a validação cruzada, você não se preocupa com aquilo ali. Lembrando que, às vezes, você olha para um conjunto de dados e vê que ele não vai estar funcionando bem. Não vai estar. Então não precisa gastar seu tempo. Fazer testes e testes, porque às vezes a base de dados é grande. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá na regressão linear, a gente faz na regressão logística. A regularização evita overfitting. Né? Eu tenho formas aqui, L1, RL2, Elastic Net, que mistura as duas. Se alguém for fazer, testar, por exemplo, eu fiz isso em Python.
Posso até abrir aqui. Então, eu tenho uns testes aqui, deixa eu ver onde tá. Foi teste com força, tá vendo? Para cada algoritmo eu testei o ano de referência, né, X de boost, enfim. Mas esse aqui foi os testes. Eu gravo aqui no resultado. Por exemplo, ó, o KNN. Aí eu trago os resultados aqui do KNN. Área sobre a curva ROC, 78. Recall, 68. Isso no ano de 2018. Né? Ou seja, treinei com 17 e validei em 18. Quando eu chego no KNN em 2019, ó, usando essa mesma configuração aqui de false, ele deu uma melhorada, já foi para 73. Daí ele piorou, na verdade, né? Ou seja, em 2019 ele já usa o treino 17 e 18 e assim por diante. Deixa eu voltar para cá para não sair do foco. Então, a regularização, ela da mesma forma da regressão linear, né? Ela pode, a grosso modo, zerar coeficientes ou deixar aquele coeficiente bem insignificante, né? A depender de qual eu estou usando. Então, o que eu ia mostrar a vocês aqui era... Onde foi que eu... quando você faz muito tempo que não abre um... Foi aqui. Isso que vocês estão vendo ali, ó. Eu, por exemplo, aqui trouxe... Cadê aqui? Aqui. DMU get parameter. Isso. Pronto. Só para vocês terem uma ideia, na regressão logística, eu validei para uma regularização, uma penalidade de L1 com todos esses parâmetros aqui, ó, utilizando, não sei se vocês lembram, na validação cruzada, deixa eu ver onde é que está utilizando, deixa eu ver se está aqui. Tem tanta coisa que a gente faz mais que para lembrar. Utilizando, deixa eu me lembrar aqui.
Eu retorno essa galera. Cadê ele? Ó, por exemplo, o KNN aqui fica até mais fácil de entender, né? Eu retorno esse... É porque para vocês aqui fica complicado, né? Para quem não entende de Python. Esse dicionário de dados aqui, onde cada chave dessa tem um conjunto de resultados, né? Então, eu retorno esse dicionário e o meu modelo cruza todas as combinações. Faz um grid search. Uma busca em grade. Em busca da melhor combinação. Na validação cruzada. Então lá, uma delas, ou seja, eu uso L1, eu uso L2, eu uso Elasticsearch. Não sei se vocês viram lá no código. Então, como é que você vai dizer qual é o melhor? Eu fiz validação cruzada, eu usei L1, L2, agora eu gastei tempo. Rodava aqui, saía, fazia minhas coisas e deixava rodando, depois eu vi os resultados. Vocês não vão precisar entrar em detalhes, por isso que eu não quero mandar o modelo, por exemplo, o estudo, esse estudo aqui, porque esse estudo aí, ele é bem grande, e aí pode confundir vocês. Mas se der, eu tento resumir os resultados aqui, para orientar vocês no projeto. Beleza? Mas essa questão da regularização é similar à regressão linear. Certo? O ideal é o quê? Testar, validar. Teste L1, teste L2 e teste Elasticsearch. Limiar de decisão. Preste atenção. O que é isso? Isso é muito importante. Quando você vai decidir, eu já expliquei isso também no módulo 1. Quando você vai decidir se você classifica aquele cara como sucesso ou fracasso, você decide baseado em quê? No limiar de decisão. Deu 75%. Acima de 0,5 é sucesso. Ele vai dar churn, ou ele vai não pagar, ou ele vai comprar, o que seja que você estiver analisando. A questão é, por que 0,5, né? Às vezes, quando eu aumento esse limiar, eu melhoro minha precisão e eu talvez piore meu recall. Mas há um limiar de decisão adequado que vai me dar um resultado mais adequado de precisão e recall. E aí a gente faz aquela média harmônica usando o F1 Score. Né? Ou, a depender do seu problema, o que é mais importante? Aumentar o recall ou aumentar a precisão? Aumentar o recall é o quê? Menos falsos negativos, ou seja, maior meu recall é dos caras que são positivos, quantos por cento eu consegui identificar? Dos caras que vão dar churn, quantos por cento eu consegui identificar? Dos caras que estão realmente doentes, quantos por cento eu consegui identificar? Né? Quantos eu consegui recuperar? A precisão, ou seja, o que é o menos falso positivo. Desculpa, o que é menos falso negativo. Estou revisando aqui em módulo 1 também. Menos falso negativo, por quê? Porque quando é que acontece o falso negativo? Quando eu digo, esse cara
não é churn, mas na verdade ele foi churn. Ou seja, ele tá no grupo da galera que é churn e eu não consegui pegar. Porque o grupo da galera que é churn, eu peguei esse cara aqui e disse, você não é churn. Então eu não recuperei ele. Isso é um falso negativo. Eu neguei ele para a classe que é churn, da classe churn. Neguei, não é churn. Você não é churn, negativo. Mas errei, então falso negativo. Na verdade ele é um positivo. Ou seja, eu não recuperei ele. E o que é o crédito? É aumentar a precisão, por exemplo. Que é a precisão. Bem, quando eu digo que o cara é churn, ou vamos dizer, quando eu digo que o cara não vai pagar, 100 caras que eu disse, que aqui, desses 100, eu disse que 70, eu disse que 30 não ia pagar. Desses 30 que eu falei, 27 não pagaram. Então, quando eu digo, eu tenho 27 dividido por 30, né? 90% de precisão. Menos falso positivo. Por quê? O que é um falso positivo? Eu disse que esse cara não ia pagar. Eu chamo de positivo aquele que a classe que eu quero alcançar, o cara que não vai pagar. Mas na verdade ele pagou. Eu classifiquei 30 caras como que não vai pagar, mas só 27 realmente não pagaram. Esses 3 aqui são falsos positivos. Eu disse positivamente, vocês não vão pagar, mas eles pagaram. Então, eu classifiquei como positivo, mas errei. Falso positivo. Na verdade, ele é um negativo. Ele pagou. Beleza, galera? Foi mais revisão hoje do que conteúdo didático. Deem uma lida aqui, pessoal. É ideal que vocês estejam sempre lendo isso aqui. E eu estou sempre atualizando. Então tem essa explicação que eu falei aqui para vocês. Aqui, ó, tem aquela interpretação. Tem até aqui um exemplo legal, esse exemplo aqui de interpretação. Se você lembrar, né? Tá aqui, ó. Ah, esse 3.4 eu dou uma revisada sobre o que a gente falou, né? O que é a odds. Que é isso aqui. Logit.
Aqui o logit só para relação com a variável, né? Se for linear, área sobre a curva ROC, é uma revisão do que a gente já viu. Bom, vocês darem uma lida aqui. Essa questão da multicolinearidade, existe um cálculo, né, que é o VIF. Aí, aquela história, né, pessoal? Não dá para ir expandindo tudo, porque senão fica muito grande. Tem uma variação de inflection factor aqui. Eu vou estudar isso aqui para saber como eu calculo a multicolinearidade, se há multicolinearidade no modelo. Aqui é só identificando como fazer. Não, o que usar, né? Aqui, por exemplo, é uma relação entre a odds, que é a razão de chance, e a probabilidade. Por exemplo, se você tem uma probabilidade de ocorrência de 0,33, a sua odds, deixa eu ver se está correto. Sim, é aqui. Vamos ver se que é mais fácil. Sua probabilidade é 0,5, quanto é a sua odds? É 1. Né? Porque é 0,5 sobre 1 menos 0,5. 0,5 sobre 0,5. É isso? Então sua odds, sua razão de chance vai dar 1. Essa é a relação. E aí é aquela história, né? Quando você aumenta, por exemplo, aqui, ó, 0,05 é o beta 0. É o beta 1, né? Nesse caso aqui, beta 1, beta 2 e beta 0. Ele aumenta em 5%, que é elevado a 0,05. Ele aumenta em 5% a odds. A cada hora extra de estudo, a odds aumenta em 5%. Ou seja, não é a probabilidade, é essa odds aqui. Essa é a interpretação, tá, gente? Aqui aumenta em mais de 2, né? Mais que o dobro de chance, né? 0,8. Então é bom vocês darem uma lidazinha. Nesse outro material aqui, que de vez em quando eu vou colocando, tem algumas informações sobre o ECA, né, para quem quiser usar. Tem um KNN. Eu não botei o Linear Regression nem o Logistic Regression. Mas fica à vontade, né, de usarem o que vocês quiserem usar de ferramenta. Mas aqui no ECA é muito simples. Você vai ter aqui deixa eu ver se eu consigo eu tinha um conjunto de dados aqui. Não vai ter em RF. Ele não vai abrir aqui. Ele não abre. Ele abriria CSV. Vamos ver isso. Não, vai ter erro aqui. Não tá aqui não. Não vai abrir não.
Eu vou abrir o normal mesmo, é aqui. Só para mostrar a vocês. Pronto, aqui eu tenho um problema de classificação. Tá aí, ó. Os dados, né? Oito atributos numéricos. Você pode vir aqui e escolher uma função logística. E trabalhar aqui com algumas. Ela é uma função que usa regressão logística multinomial, ou seja, se você tiver problemas com mais de uma classe, ela também resolve. Né? Claro que aqui no ECA, por isso que eu digo que é tranquilo, né, para vocês. Se vocês forem fazer isso, vocês teriam que, por exemplo, dividir a base de dados em 70% treino e 70% teste, para, por exemplo, pegar só a base de treino e usar a validação cruzada, né? Para depois testar lá na base de teste. Se você quiser fazer isso, você vai ter que usar essa opção aqui, ó, Supply Test Set. Você pode, por exemplo, validei aqui, né? Ele deu acurácia de 77, um recall aqui, ó, para classe de 88%, para a classe de teste negativo, né? Ou seja, o cara que teste positivo. Esse cara aqui é o que vai não pagar, né? Como ele tem menos nessa classe, deve estar desbalanceada, né? Ele deu um recall menor aqui. Para esse modelo que eu nem vi muito, né? Área sobre a curva ROC. E tem um F1 Score aqui, não. Você pode opcionar, botar aqui nessa opção aqui, o Model Picture. Tem F1 Measure. F-Measure. Mas você tem outras opções aqui, tá? Você pode pedir também para as predições de saída em algum tipo de arquivo, por exemplo. Aqui, Model Option. Aqui, ó, você tem outras métricas, se for o caso. Várias métricas aqui, né? Eu já tinha marcado isso. Então, ó, ele trouxe aqui o resultado todinho, ó. Pedindo foi? Aqui ele não traz, não. No CSV, ó. Para cada interação, galera. Isso aqui é bom para você entender. Ó. Até o 77 aqui, ó, foi a primeira interação. Depois ele faz de novo. Na verdade foi até esse aqui, até o 50, né? Aí aqui é o segundo. Tá? O intervalo desse um 10, né? A base de dados tem que tamanho? 768. 768. Se você pegar aqui e disser, vai dar mais ou menos 690 cada fold, né? Então ele testou aqui 20. Cada fold vai dar 768 vezes 77, não é isso? Ele 77. Cada fold.
E aí, para cada exemplo, ele dá aqui a probabilidade. Ó. Por exemplo, esse cara aqui, positivo, probabilidade 58%. Ele dá o valor atual, o valor previsto, o erro e a predição. Então, se você pegar esse conjunto aqui e copiar e colar no bloco de notas, você leva para o Excel, fica melhor de visualizar, né? Se você quiser analisar, melhor. Mas ele deu aqui, ó, atual negativo, previsto 1, né? Negativo, erro e a predição. Aí toda vez que ele tem aqui, por exemplo, ó, teste negativo, 2, ele deu positivo. Ou seja, isso aqui ele errou. Errou porque o quê? Um falso positivo. Certo? Na verdade ele era negativo. E por que que ele classificou como positivo? Você tem que analisar por que que ele classificou isso como positivo. Enfim, aqui foi só para mostrar vocês no ECA, para mostrar os resultados, né? Claro, se alguém for fazer no ECA, só para ter a análise. Mas o que eu queria mostrar mesmo tá aqui, né? O resultado. Sim, se você for fazer isso aqui, por exemplo, no ECA, você tem que quebrar, né? Quebra os dados aí em treinamento e teste, treina. Só aqui vê qual é o melhor resultado. E aí, ó, no supply você vai botar aqui o conjunto de teste. Você vai abrir, sei lá, vou botar o mesmo conjunto aqui, beleza? Novos atributos. Tá aqui. É tanto que ele não tem. Deixa eu ver se ele. Aqui fica fácil, né? Veja que ele só fez um teste agora, ó. Que ele está testando com os dados que ele treinou praticamente, né? Mas ele só fez um teste, ó. 768, que é exatamente o tamanho da base. Obviamente que você não vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo, né, galera? 768. Se eu estivesse usando essa base aqui, o que, é que eu ia fazer? Eu ia pegar 538 exemplos, colocar num arquivo à parte, usar cross validation aqui 10, 5, testar e analisando os resultados, escolher um modelo, aquele que eu escolhi, eu pego aqui o conjunto com 768 menos 538 com 230, jogo aqui o outro arquivo e roda. Beleza? Só para mostrar isso para vocês no ECA. Você já conhece a regressão logística. A especialidade da regressão logística do algoritmo do ECA é diferente. Alguma coisa, pode ser que tenha alguma informação aqui a mais, né? Pode ser que você tenha outra regressão, só tem essa mesmo. O Navy Bayes, por exemplo, tem várias opções. Algoritmos de distância tem vários também. Árvores tem várias. Você vai estudar árvores de decisão. Aí aqui você tem variações de árvores, por exemplo. Happy Tree. Tirando esse Handle Tree e Handle Forest, né? Handle Forest, na verdade, ele é um ensemble de árvores, é um conjunto de árvores. Deveria, inclusive, estar aqui dentro. Mas vamos lá, vamos estudar o precisa ser estudado, né? Eu vou trazer para vocês ainda aí o árvore de decisão, vou trazer árvore de regressão. Não necessariamente por aula, tá, gente? Talvez, por exemplo, na próxima aula a gente dê uma recapitulada.
Né? Pode dar até uma comentada já de árvore de decisão, mas deu uma recapitulada no conhecimento que está sendo estudado. Né? De forma que a gente vai ter aí pelo menos 8 encontros, 8 a 10 encontros, e a gente vai estudar a quantidade de modelos e algoritmos que forem necessários. Mas árvore de decisão, árvore de regressão, um algoritmo de Dave Bayes, provavelmente isso aí, no mínimo, e talvez uma regressão polinomial, enfim, é isso aí. Né? Se der, aí eu entro, né, em modelos como Randall Forest, Stacking, mas eu acho que não é o caso vocês fazer isso aí. Seria mais fácil a gente praticar mais os modelos que a gente estudasse, compreender melhor os modelos que a gente está praticando, está treinando, está testando, do que querer ver tudo. Né? Talvez um segundo módulo aí, um terceiro módulo de modelos preditivos, né? Pudessem vir Randall Forest, Bagging, Stacking, Boost, redes neurais, que é mais complexo, suporte vector machine, suporte vector regressio. Na verdade, modelos preditivos assim para uma disciplina, para um curso como vocês aplicado assim, teria que ser 2 cursos desses, né? Mas beleza, galera, é isso aí por hoje. Tá bom? Já dá certinho aí 1h30. Então, dúvidas podem falar, eu vou parar a gravação aqui, tá? Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês.